Observamos um painel na parede do templo coberto por hieróglifos. Alguns parecem caracteres normais, mas acima deles aparece uma forma que para muitos é algo fora do Antigo Egito. E mais ainda, um helicóptero moderno e ao lado dele está o que parece ser um tanque e uma nave espacial. Há milênios, a humanidade ergue monumentos que desafiam o tempo e a imaginação. Entre eles, as pirâmides ocupam um lugar privilegiado, não importa se erguem no meio do deserto escaldante do Egito. No meio da selva sufocante de Yucatán, ou sobre o vasto planalto de Teotihuacan, ou nas planícies da Núbia. Assim que nossos olhos pousam sobre elas, sentimos uma mistura de assombro e perplexidade. A pergunta surge inevitavelmente: como sociedades antigas conseguiram erguer tais colossos? Além disso, por que tantas sociedades escolheram essa forma? É simples coincidência ou há nesse padrão um indício de que talvez a humanidade tenha uma memória genética compartilhada? Extraterrestres, talvez? Raças-mãe? E se levarmos em conta que muitas dessas enormes estruturas possuem alinhamentos astrológicos complexos, as dúvidas só aumentam. O mesmo acontece se explorarmos a teoria que diz que as pirâmides de diversas partes do mundo estão alinhadas entre si. O que são as linhas Lei? Quem falou sobre isso primeiro? Não vamos nos adiantar. As pirâmides foram tumbas, altares e para muitos possíveis centrais de energia. Os mistérios que as cercam são abundantes e as descobertas feitas ao redor delas continuam surpreendendo a humanidade. Quanto mais as conhecemos, mais percebemos que ainda falta muito para compreendê-las totalmente. Por isso fizemos este especial sobre as pirâmides do mundo. Antes de prosseguir, esclareço que esses especiais exigem ampla pesquisa. Apesar de tentarmos incluir tudo, muita informação acaba ficando de fora, o que pode levar a uma segunda parte. Se vocês se interessam por esse tema e querem que façamos uma segunda parte sobre as pirâmides, comentem simplesmente pirâmides aqui embaixo. E se tiver mais de 500 pessoas comentando isso, vamos fazer uma segunda parte. Obviamente, também estamos abertos a diferentes teorias. Vamos abordar as teorias oficiais, históricas, acadêmicas e as conspiratórias. Vocês decidem qual mais combina com suas crenças. Isso fica totalmente a critério do gosto pessoal do telespectador, da pessoa que está assistindo a este vídeo, e vocês decidirão qual os convence mais. Também os convido a deixar suas recomendações aqui embaixo sobre que tipo de especiais querem ver neste canal. Bom, não interrompo mais vocês porque a expedição vai começar. As pirâmides, além da imponência física, eram principalmente estruturas cheias de significado. Cada cultura que as ergueu deu a essas construções um simbolismo particular. Uma linguagem em pedra ou em terra que falava tanto do poder daqueles que as mandavam erguer, quanto das crenças espirituais que moldavam sua visão de mundo. Por volta de 2670 a.C., na necrópole de Saqqara, o faraó Yoser encomendou um monumento funerário que rompeu com tudo o que se conhecia até então. Antes dele, os reis eram sepultados em mastabas, estruturas retangulares baixas feitas de adobe ou pedra. O arquiteto Imhotep teve a audácia de empilhar uma mastaba sobre a outra, criando a primeira pirâmide escalonada. Com seus 60 metros de altura, a pirâmide de Djoser foi a maior construção de pedra do mundo em seu tempo. Além de seu impacto visual, simbolizava algo mais profundo, uma nova maneira de conceber o além. A elevação em degraus dava a sensação de uma ponte física e espiritual para que o faraó ascendesse junto aos deuses. Além disso, foi um experimento que abriu portas para uma inédita linhagem arquitetônica. Para os egípcios, o faraó era mais que um governante. Era o intermediário entre deuses e homens, a encarnação divina na Terra. A pirâmide funcionava como seu túmulo, sim, mas também como um canal através do qual o espírito do rei podia se unir aos deuses. Especialmente com Ra, o deus do sol. Assim, cada pirâmide era um microcosmo do universo, um lugar onde o terreno e o divino se encontravam. A grande pirâmide de Gizé, construída pelo faraó Quéops, exemplifica perfeitamente essa concepção. Sua câmara funerária, localizada no coração da estrutura, era o núcleo espiritual de onde o faraó começaria sua jornada rumo à imortalidade.
Os corredores e galerias que levam até ela não eram meramente funcionais. Representavam a passagem da alma por diferentes planos de existência, guiada por rituais cuidadosamente elaborados. Os egípcios acreditavam que os textos e símbolos inscritos nas paredes da pirâmide protegiam o rei e garantiam sua ressurreição, concedendo-lhe poder eterno. A morte não era o fim, mas sim uma transição para outra forma de existência. A mumificação, os sarcófagos e os tesouros enterrados junto ao faraó refletiam essa visão. Tudo era pensado para garantir que o espírito tivesse os meios necessários para sobreviver e prosperar na vida após a morte. A pirâmide, como container e guardiã dessa transição, tornou-se um símbolo da preservação e do triunfo da ordem sobre o caos. Mas além de sua função espiritual, as pirâmides eram um reflexo tangível do poder político e econômico do faraó. A construção dessas estruturas colossais exigia mão de obra organizada, recursos materiais abundantes e um sistema administrativo capaz de sustentar projetos que se estendiam por décadas. Cada pirâmide era um testemunho visível da capacidade do faraó de mobilizar a sociedade, consolidar sua autoridade e assegurar a coesão do reino. Por isso, para os cidadãos, as pirâmides eram um grande símbolo de estabilidade, de continuidade e da proteção divina sobre a terra em que habitavam. No conjunto, para os egípcios, cada pedra colocada não era simplesmente um ato de construção, mas sim um ato de comunhão com os deuses e um passo em direção à eternidade, como um povo forte e dedicado a deixar sua marca. Enquanto isso, do outro lado do oceano, começavam a surgir estruturas que, séculos depois, alcançariam seu esplendor na Mesoamérica. Pirâmides na Mesoamérica. Se alguém for das areias do Egito às selvas da Mesoamérica, a mais de 12 mil quilômetros, a primeira coisa que surpreende é o contraste do deserto escaldante com o verde denso e pulsante. Mesmo assim, nos dois lugares há estruturas de pedra que parecem tocar o céu. No México, Guatemala, Belize e Honduras. As civilizações pré-colombianas construíram pirâmides que, diferente das egípcias, eram cenários vivos de encontro entre humano e divino, não tumbas silenciosas. Perto da atual cidade do México fica Teotihuacan, cujo nome significa o lugar onde os homens se tornam deuses. Ninguém sabe ao certo quem construiu a cidade ou por que ela foi abandonada. Abandonada séculos antes dos astecas. Mas no centro desse mistério se erguem a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, colossos de pedra que continuam impressionando os arqueólogos modernos. A Pirâmide do Sol, com mais de 65 metros de altura, foi construída em várias fases ao longo de décadas, não em uma só etapa. O que a diferencia não é só o tamanho, mas também seu alinhamento astronômico. Seu eixo central aponta para onde o Sol se põe nos equinócios, reforçando o que servia como calendário monumental. Outro exemplo marcante é o castelo de Chichén Itzá, conhecido como Templo de Kukulcán. Essa pirâmide de 4 lados tem uma precisão matemática impressionante. Cada um dos seus lados tem 91 degraus, que somados ao degrau final da plataforma, totalizam 365, o número exato de dias do ano. Falaremos mais detalhadamente sobre esses alinhamentos em alguns minutos. Em seu interior, escavações revelaram túneis e câmaras subterrâneas que podem ter tido funções ritualísticas. Alguns arqueólogos sugerem que ali ocorriam cerimônias do submundo, enquanto o topo da pirâmide simbolizava o contato com o céu. Ou seja, a pirâmide unia os 3 planos da cosmovisão mesoamericana: o mundo de baixo, o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Essas pirâmides eram, em definitivo, o centro da vida ritual e política. Ali eram realizados sacrifícios humanos destinados a manter o equilíbrio cósmico. Para os astecas, o sangue era o alimento necessário para o sol seguir seu curso. Dessa forma, os templos no alto das pirâmides se transformavam em cenários de cerimônias que, vistas da praça, reforçavam o poder do imperador e da casta sacerdotal. A pirâmide maior de Tenochtitlan, dedicada a Huitzilopochtli, deus da guerra, e a Tlaloc, deus da chuva, simbolizavam a união entre o bélico e o agrícola, os 2 pilares que sustentavam o império. Os conquistadores espanhóis que a destruíram ficaram surpresos com seu tamanho e a intensidade dos rituais realizados ali. Diferente das egípcias que protegiam a passagem eterna de um faraó, essas pirâmides eram espaços comunitários,
com participação de toda a sociedade no espetáculo. As ruínas dessas construções ainda se erguem entre a selva e as cidades modernas, nos lembrando que, em seu tempo, foram os centros neurálgicos de civilizações inteiras. De certa forma, suas pedras ainda guardam o eco dos cantos e dos tambores que ali ressoavam em momentos específicos do ano. Mas não existem pirâmides apenas no Egito e na Mesoamérica. Das vastas planícies da China até as areias do Sudão e da ilha de Java, na Indonésia, até o deserto das Canárias. Erguem-se estruturas que nos obrigam a nos perguntar se a pirâmide não é, na verdade, uma forma universal de materializar o sagrado. Obrigado por assistir. Na província de Shanxi, perto da cidade de Xi'an, estende-se uma paisagem aparentemente comum, colinas cobertas de grama e árvores. Por trás dessa aparência natural, há pirâmides funerárias das dinastias Han e anteriores, muitas ainda não totalmente escavadas. A mais famosa é a tumba do primeiro imperador, Qin Shi Huang, célebre pelo exército de terracota, que guarda o seu descanso eterno. O mausoléu principal segue fechado por decisão das autoridades chinesas devido ao risco de danos e à dificuldade de preservação. Imagens de satélite revelaram a existência de pelo menos uma centena de montes em forma de pirâmide na região. Ao contrário das pirâmides egípcias, estas são as chamadas pirâmides de monte. Elas estão cobertas de terra e vegetação integradas à paisagem. Elas não tinham o brilho do calcário, mas cumpriam a mesma função: servir de morada eterna do imperador com oferendas, tesouros e símbolos de poder. A tradição chinesa via o imperador como o filho do céu, um mediador entre a ordem cósmica e a terra. A pirâmide com base quadrada e topo voltado ao céu era a forma ideal para simbolizar essa união. Por outro lado, no Sudão, ao sul do Egito, erguem-se as pirâmides da Núbia, construídas pelos reinos de Napata e Meroé. Entre 800 a.C. e 350 d.C., embora menores e mais íngremes do que as egípcias, essas estruturas desempenhavam um papel significativo, um lugar. Descanso dos imperadores, a cidade de Hunan, que se tornou um local de descanso para os imperadores. Cidade de Hunan, que se tornou o descanso. A cidade que se transformou na cidade de Hunan tornou-se um lugar de Hunan que virou o descanso dos imperadores. Ainda tradições milenares de Hunan milenares. Na ilha de Java, a cultura megalítica ergueu estruturas como Gunung Padang, um sítio arqueológico que alguns pesquisadores afirmam que pode ser muito mais antigo do que se pensava. Lá, plataformas em degraus feitas com blocos de pedra formam uma espécie de pirâmide em terraço que domina a paisagem. Estudos recentes sugerem que sob essas camadas podem existir estruturas construídas por mãos humanas há mais de 20 mil anos. Se isso for confirmado, estaremos diante da pirâmide mais antiga do mundo. No entanto, o consenso acadêmico ainda não é unânime. Alguns dizem que o núcleo é uma formação natural alterada por comunidades humanas pré-históricas. Em Tenerife, as chamadas pirâmides de Huimar geraram debate durante décadas. São 6 estruturas em degraus construídas com pedras vulcânicas. Por muito tempo, acreditava-se que eram apenas acúmulos agrícolas criados por camponeses para limpar os campos. No entanto, pesquisas mais recentes sugerem que sua disposição não é casual. Algumas estão alinhadas com os solstícios, o que poderia lhes dar um sentido astronômico e cerimonial. Thor Heyerdahl, o antigo norueguês famoso pela expedição de Kon-Tiki, defendeu a ideia de que poderiam estar conectadas antigas rotas de navegação entre continentes. Apesar das críticas, o alinhamento comprovado com eventos solares mantém o tema em debate. O que fica claro é que as origens das pirâmides são tão variadas quanto as culturas que as ergueram. No Egito, foram o passo decisivo para a arquitetura em pedra e o culto ao faraó divinizado. Na Europa, expressaram o respeito à memória comunitária. Na América, foram plataformas sagradas que abriam a comunicação com o além. Na Ásia, surgem como enigmas que desafiam nosso entendimento do passado. Coincidência. Antes de nos analisarmos, vamos tentar responder a outra pergunta crucial. Além da sua função, como as antigas civilizações conseguiram criar essas obras titânicas se não tinham as ferramentas que temos hoje? Poucas perguntas geraram tanto debate quanto a de como as pirâmides foram construídas.
Cada bloco da Grande Pirâmide de Gizé pesa em média 2,5 toneladas e alguns chegam a ultrapassar 15. No total, calcula-se que mais de 2 milhões de blocos foram colocados com precisão milimétrica, formando uma estrutura que resistiu a mais de 4 milênios de vento, areia e terremotos. A própria magnitude do desafio causa assombro, e ao longo dos séculos foram propostas várias explicações. A visão tradicional afirma que as pirâmides egípcias resultaram da engenharia, organização estatal e trabalho coletivo humanos. Milhares de operários, não escravos no sentido clássico, mas camponeses recrutados durante as cheias do Nilo, quando não podiam trabalhar, teriam participado no transporte de pedras de pedreiras próximas e distantes. As pesquisas arqueológicas em lugares como Dir el-Medina e as aldeias de trabalhadores em Gizé mostram restos de padarias, moradias e cerâmicas que sofreram. Dependendo do Delaunay, a ideia Quib, a teoria Chikwa, acredita que as criações jornalísticas condicionavam os povos societários. O Oteros Moai, a norma. O Rei Prático, as distopias anormalizadas existentes. Grabedio em foro adicionava Stedesashi Elets. Trenós de madeira lubrificados com água reduziam o atrito, facilitando o transporte dos blocos até o local final. Acredita-se também que troncos eram usados como esteira transportadora. Estudos experimentais modernos demonstraram que esse método era viável, embora exigisse um planejamento logístico colossal e um controle matemático que é surpreendente para a época. No entanto, nem todas as teorias se limitam às rampas. Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que os egípcios usassem contrapesos, alavancas e sistemas de roldanas rudimentares, multiplicando a força dos trabalhadores. Outros sugerem que a Grande Pirâmide foi construída com blocos moldados no local usando um tipo de concreto calcário, teoria chamada de geopolímero. Embora essa ideia ainda gere controvérsias, análises microscópicas de algumas pedras mostraram características que poderiam corresponder a material reconstituído. Em 2013 vieram à tona os famosos papiros de Wadi al-Harf, conhecidos como o Diário do Inspetor Merer. Esses documentos, considerados os textos mais antigos encontrados sobre a construção da pirâmide de Quéops, descrevem o transporte de grandes blocos de pedra das pedreiras de Tura até o Planalto de Gizé, utilizando barcos e um sistema de canais conectados ao Nilo. Essa é hoje a peça mais sólida do quebra-cabeça. Confirma a logística de abastecimento e o uso de infraestruturas hidráulicas. Por sua vez, ao discutir como essas pirâmides foram construídas, fala-se muito sobre um experimento, o conhecido como experimento. Em 1992, a equipe liderada pelo egiptólogo Mark Lehner e pelo pedreiro Roger Hopkins realizou o Nova, um projeto tão ambicioso quanto revelador. Eles planejaram construir uma pirâmide em escala reduzida com material real pelo projeto, mas métodos manuais simulados. Eles queriam basicamente emular as condições dos antigos egípcios para ver como poderiam resolver o problema. Eles ergueram uma estrutura de 6 metros de altura por 9 metros de base, usando 186 blocos de pedra de pirâmide, com peso médio de 2,2 toneladas cada, o que somava aproximadamente 405 toneladas de material. O trabalho foi realizado em pouco mais de 3 semanas, com 12 pedreiros cortando os blocos em 22 dias e uma equipe de 44 pessoas encarregadas da construção. Seguindo princípios que buscavam evocar técnicas antigas, embora elas não usassem ferro, o experimento revelou que as ferramentas de cobre poderiam ter sido funcionais desde que houvesse mão de obra suficiente para afiá-las constantemente. Não foi uma reconstrução arqueológica precisa, mas sim uma demonstração prática de que as hipóteses sobre o uso intensivo de força humana, alavancas e rampas de madeira ou terra tinham fundamento funcional. Paralelamente, pesquisas independentes posteriores apresentaram métodos experimentais mais específicos que reforçaram a ideia de que, com cunhas e um pouco de engenhosidade, nada é tão pesado assim. Portanto, o experimento Nova funciona como um testemunho vivo de que empurrar, levantar e encaixar blocos gigantescos era possível sem tecnologia moderna. Embora não revele todos os mecanismos do mistério, sua narrativa enriquece nossa compreensão do processo construtivo, humaniza o trabalhador, desmistifica o processo e gera uma sensação visceral de trabalho coletivo milenar. Não faltam, é claro, teorias mais ousadas.
Desde a antiguidade circulam relatos que atribuem a criação das pirâmides a conhecimentos perdidos, a civilizações anteriores e até mesmo à intervenção Uma das teorias alternativas mais conhecidas é a dos antigos astronautas, proposta pelo suíço Erich von Däniken em seu livro Carruagens dos Deuses, de 1968. Segundo essa hipótese, civilizações extraterrestres teriam visitado a Terra em tempos remotos, transmitindo conhecimentos avançados para as culturas humanas. Von Däniken aponta que as pirâmides, com sua precisão e escala, são evidências dessa influência. No Egito, a teoria da intervenção, Universidade da 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 Universidade. A Universidade da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade da Universidade. Universidade da 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 Universidade. Assim, há muitos relatos de civilizações antigas que falavam de deuses vindos das estrelas. Isso deveria ser interpretado de forma mais literal do que fazemos. E se realmente essas civilizações adoravam e seguiam as ordens de seres que tinham vindo de lugares remotos do universo? Mesmo assumindo essa ideia como verdadeira, surgem dúvidas mais substanciais e não resolvidas. Por que os extraterrestres escolheram essas formas e têm tanta fascinação por pirâmides? Simples capricho arquitetônico? Ou eles estavam nos usando para criar algo muito maior, cujo significado e uso hoje desconhecemos? A teoria de que todas as pirâmides do mundo têm origem comum em uma raça-mãe é tema de especulação e debate há séculos. Ela sugere que civilizações antigas, desde o Egito até a Mesoamérica e a Ásia, teriam herdado conhecimentos e técnicas construtivas de uma fonte ancestral comum. Uma das primeiras formulações dessa teoria está no conceito de hiperdifusionismo, uma corrente pseudocientífica que sustenta que todas as grandes civilizações derivam de uma única cultura. Uma que teria desaparecido após uma grande catástrofe global. A persistência da teoria da raça-mãe pode ser atribuída a uma combinação de fatores, incluindo o fascínio pelo desconhecido e o desejo de encontrar conexões universais. E, em alguns casos, ideologias racistas que buscam minimizar as conquistas de culturas não. De qualquer forma, a possibilidade de existir uma herança genética e cultural global é atraente, e muitos consideram um erro descartá-la completamente. Será que existe uma árvore genealógica compartilhada por todos? Será que existiram civilizações anteriores muito avançadas, como a mítica Atlântida ou a Lemuriana, das quais herdamos todo o conhecimento que predominou na antiguidade? Além disso, como dissemos, o maior feito daquelas civilizações foi coordenar milhares de pessoas, não só mover pedras, garantir o fornecimento de alimentos e recursos e manter projetos que podiam durar muitos anos. A pirâmide, nesse sentido, não foi simplesmente um edifício, foi a materialização de um estado capaz de mobilizar toda uma sociedade em direção a um objetivo comum. Hoje, cada descoberta arqueológica ajuda a desvendar os métodos exatos. Talvez o mais revelador seja entender que construir as pirâmides foi um desafio físico e um ato de fé coletiva. Cada esforço investido nelas é um testemunho da confiança que havia de que aquela montanha artificial resistiria ao tempo. O fato de que este vídeo exista talvez seja a melhor prova de que eles conseguiram o que pretendiam. Mas não só isso. Aqueles que ergueram as pirâmides, fossem extraterrestres ou humanos, não só tinham grandes conhecimentos em construção, mas também uma compreensão muito apurada do cosmos em geral. Astronomia. Como falamos, as pirâmides não serviam só como túmulos ou templos. Desde o início, essas estruturas estiveram ligadas ao céu. O ser humano antigo não concebia uma separação rígida entre a Terra e as estrelas. Ao contrário, tudo no firmamento refletia na vida cotidiana. O ciclo das estações, as cheias dos rios, as colheitas e até os destinos dos reis estavam intimamente conectados com os movimentos celestes. Nesse sentido, as pirâmides foram muito mais do que pedras empilhadas. Foram observatórios simbólicos, construções que buscavam se alinhar com a ordem cósmica e replicar na Terra a linguagem dos astros. No Egito, as grandes pirâmides do Planalto de Gizé se erguem como um exemplo paradigmático.
Diversos estudos demonstraram que seus lados estão alinhados quase perfeitamente com os pontos cardeais, uma precisão surpreendente para uma civilização que não contava com bússolas nem tecnologia moderna. Ainda mais fascinante é a teoria que sustenta que as 3 pirâmides principais reproduzem o padrão das 3 estrelas do cinturão de Órion. Segundo essa hipótese, o arranjo não seria um acidente, mas sim um reflexo intencional da constelação associada ao deus Osíris, o Senhor do Além. A terra e o céu se espelhavam em um mesmo desenho, e ao fazer isso, os faraós asseguravam sua união eterna com a ordem. A relação com o firmamento ganhou novos significados, mas seguiu reveladora. As pirâmides de Teotihuacan foram construídas seguindo alinhamentos vinculados ao ciclo solar e ao calendário agrícola. A pirâmide do Sol, por exemplo, está orientada para o ponto onde o astro-rei se põe no horizonte durante certos dias-chave do ano. Em Chichén Itzá, a pirâmide de Kukulcán oferece um espetáculo que até hoje impressiona. Durante os equinócios, a luz e a sombra criam a ilusão de uma serpente descendo pela escadaria principal, representando o deus serpente emplumada. Esses efeitos de luz não eram casuais. Eram fruto de um conhecimento astronômico avançado que fazia da arquitetura um calendário vivo e proporcionava um espetáculo único. As pirâmides núbias, embora menores, revelam alinhamentos com corpos celestes. Na Europa, antigos túmulos funerários foram construídos alinhados ao nascer e pôr do sol nos solstícios e equinócios, o que confirma que o impulso de vincular as construções monumentais com as estrelas foi um fenômeno universal. Como conseguiram essas proezas? Tudo se deveu ao estudo sistemático e obsessivo do movimento das estrelas? Ou será que essas civilizações tiveram a ajuda de entidades mais esclarecidas nesse assunto? Ao longo dos séculos século XX e século XX, surgiu também um conceito fascinante, embora muito debatido, no meio acadêmico: as linhas Ley. Desde que, em 1921, o arqueólogo britânico Alfred Watkins propôs a existência do que chamou de linhas Ley, ou seja, linhas de energia. O debate sobre as conexões invisíveis entre locais sagrados e monumentos antigos tem fascinado tanto pesquisadores quanto entusiastas do esotérico. Alfred Watkins notou que várias construções pré-históricas na Inglaterra, como menires, colinas artificiais e antigos caminhos, se alinhavam perfeitamente em linhas retas no mapa. Com o tempo, essa hipótese foi ainda mais longe. Sugeriu-se que essas linhas não apenas conectavam lugares na Europa, mas podiam se estender em nível global, ligando templos e ruínas de civilizações distantes. As pirâmides ocupam um lugar central nessas teorias. Se traçar linhas retas entre alguns complexos de pirâmides em um mapa mundi, famosos, é possível encontrar alinhamentos que no mínimo chamam muito a atenção. Embora a arqueologia acadêmica considere que muitas dessas correspondências são coincidências estatísticas, os defensores da hipótese das linhas Ley afirmam que não pode ser mera casualidade. A ideia sugere que essas linhas representam caminhos de energia terrestre, algo como artérias invisíveis do planeta, que transmitem poder espiritual e magnético. Nesse contexto, as pirâmides teriam sido construídas deliberadamente sobre esses pontos de força para aproveitar suas propriedades. Assim, as civilizações teriam captado, consciente ou inconscientemente, uma energia geográfica especial que justificava o esforço monumental de erguer estruturas que perdurariam 1000 anos. Os críticos dessa teoria argumentam que, dada a quantidade de sítios arqueológicos no mundo, é fácil encontrar alinhamentos se forem procurados pontos suficientes. Para a ciência ortodoxa, o conceito de linhas Ley carece de evidências empíricas sólidas. Não há registros históricos de que as culturas antigas pensassem nesses termos, nem de que concebiam a Terra como um sistema de energia geomagnética. Mas, deixando de lado a vertente científica, o fato é que a ideia das linhas Ley inspirou pesquisas, viagens e até peregrinações modernas. Exploradores atuais percorrem o mundo atrás desses caminhos invisíveis, convencidos de que ao visitar as pirâmides e caminhar sobre essas supostas artérias energéticas, é possível entrar em contato com uma sabedoria ancestral. Assim, as linhas Ley servem de ponte entre o conhecimento arqueológico e a imaginação. Talvez nunca se possa provar que existam em um sentido físico, mas como símbolo, expressam algo profundo: a necessidade humana de encontrar conexões ocultas.
de acreditar que os monumentos que sobreviveram ao tempo não são fragmentos isolados, mas partes de um todo maior que ainda estamos tentando decifrar. E isso sem mencionar teorias que afirmam que as pirâmides poderiam ter sido fontes de... Desde o século XIX, pesquisadores como Charles Piazzi e Smith propuseram que as pirâmides foram projetadas com um propósito energético. Smith sugeriu que a Grande Pirâmide funcionava como um gigantesco condensador elétrico capaz de acumular e emitir energia. Na década de 1970, o conceito de energia piramidal ganhou popularidade dentro do movimento New Age. Afirmava-se que as pirâmides podiam preservar alimentos, afiar lâminas de barbear e até mesmo melhorar a saúde. Um estudo publicado na FIS, uma pesquisa de 2018 na FIS.org, sugeriu que a Grande Pirâmide de Gizé pode concentrar energia eletromagnética em suas câmaras internas e sob sua base, se houver ressonância. Embora este estudo seja teórico e careça de evidências empíricas diretas, ele alimenta a especulação sobre esses pontos. Com essas informações, sugeriu-se que as pirâmides poderiam ter sido usadas para gerar ou transmitir eletricidade. Nikola Tesla, um dos inventores mais visionários, demonstrou interesse peculiar pelas pirâmides do Egito. Tesla era conhecido por sua fascinação com a energia sem fio e a transmissão de eletricidade pelo ar. Seu projeto mais ambicioso nesse sentido foi a Torre Wardenclyffe, projetada para transmitir energia sem fios. Alguns teóricos especularam que Tesla pode ter se inspirado nas pirâmides para esse projeto devido às semelhanças na forma de ambas as estruturas. Foi sugerido que a forma piramidal poderia ter sido escolhida por sua capacidade de concentrar e direcionar energia. Essa ideia é mais uma interpretação moderna do que uma afirmação do próprio Tesla. Tesla também admirava a numerologia, principalmente os números 3, 6 e 9, que via como chave para entender o universo. Alguns estudiosos apontaram que as proporções da Grande Pirâmide, como a relação entre sua altura e o comprimento da base, se aproximam desses números, o que pode ter atraído a atenção do cientista. Será que existiram civilizações que conseguiram gerar uma energia mais pura, livre? Esse é o grande segredo? É isso que eles querem. O fato de que bastariam conhecimentos sobre o firmamento e os materiais terrestres para dar vida a toda uma metrópole? Quanto mudaria nossa visão de mundo se isso fosse comprovado? Essas perguntas mantêm o estudo das pirâmides com zelo e entusiasmo. Na verdade, as descobertas em torno delas continuam acontecendo na era moderna e em todo momento. O estudo das pirâmides não se limita ao passado. Nas últimas décadas, os avanços tecnológicos abriram novas janelas sobre essas construções milenares. Graças a métodos de exploração não invasivos como a muografia, o escaneamento a laser e o sensoriamento remoto por satélite, os arqueólogos conseguiram olhar para o interior de estruturas que pareciam já completamente conhecidas, revelando que ainda guardam segredos. Uma das descobertas mais marcantes ocorreu em 2017 com o projeto Entusiasmo Pyramid, que utilizou partículas cósmicas para radiografar a Grande Pirâmide de Gizé. O resultado surpreendeu. Foi identificado um grande vazio oculto, com pelo menos 30 metros acima da Grande Galeria. Sua função continua sendo um mistério. Alguns acreditam que pode se tratar de um espaço arquitetônico projetado para aliviar o peso da pedra, enquanto outros especulam sobre a existência de câmaras funerárias ainda não descobertas. Essa descoberta lembrou ao mundo que até mesmo o monumento mais estudado do planeta ainda guarda enigmas sob sua geometria imponente. No México, pesquisas em Teotihuacan revelaram túneis subterrâneos sob a Pirâmide da Serpente Emplumada, descobertos em 2003 e explorados mais a fundo na última década. Em seu interior foram achados milhares de objetos ritualísticos, esferas metálicas, esculturas e restos orgânicos, indicando simbolismo complexo ligado ao submundo. Essas descobertas permitiram compreender melhor que as pirâmides mesoamericanas não eram apenas altares elevados, mas faziam parte de uma cosmologia que incluía também o mundo subterrâneo. No Sudão, as escavações recentes nas pirâmides de Meroé revelaram detalhes inéditos sobre as técnicas construtivas dos reis cuitas. Através de estudos das paredes e fragmentos decorativos, foi confirmada a influência egípcia, mas também a originalidade de um estilo próprio. Essas descobertas ajudam a revalorizar a importância, muitas vezes ofuscada, da África subsaariana na história das pirâmides.
Essas descobertas recentes nos dão uma certeza inexorável. As pirâmides não são relíquias mudas, mas sim espaços vivos de pesquisa. Cada nova câmara descoberta, cada túnel explorado, cada datação revisada adiciona complexidade à nossa visão dessas culturas. E também ressalta uma lição fundamental. O passado nunca está totalmente encerrado, sempre pode nos surpreender. Inclusive, acredita-se que talvez ainda haja mais pirâmides a serem descobertas. Nos últimos anos, a floresta amazônica começou a revelar segredos que antes pareciam impossíveis. Entre as teorias mais intrigantes está a ideia de que, ocultas sob a densidade da vegetação e séculos de erosão, podem existir pirâmides enterradas na Amazônia. Não se trata apenas de uma fantasia nascida da imaginação, mas de especulações alimentadas por descobertas arqueológicas recentes e por imagens de satélite que mostram padrões geométricos incomuns no meio da selva. A base dessa hipótese parte de um fato indiscutível. A Amazônia nem sempre foi um território virgem e despovoado, como se pensou durante séculos. Escavações no Acre e na Bolívia revelaram uma grande rede de geóglifos. Figuras geométricas de grande escala, traçadas na terra com formas quadrangulares, circulares e, em alguns casos, piramidais. Essas descobertas sugerem que, antes da chegada dos europeus, existiram sociedades complexas, capazes de planejar construções monumentais e modificar profundamente a paisagem. As teorias sobre pirâmides enterradas ganham força quando se analisam imagens de satélite e registros de radar de penetração no solo, que parecem mostrar elevações de base quadrada ou com ângulos regulares que lembram estruturas artificiais. Alguns pesquisadores independentes baseados nesses dados sugerem que pode se tratar de plataformas cerimoniais ou até mesmo de pirâmides em degraus, cobertas por séculos de terra, raízes e vegetação. A selva, com sua folhagem densa e crescimento rápido, seria o manto perfeito para ocultar essas construções. Na Bolívia, na planície dos Llanos de Morros, os arqueólogos identificaram mais de 20 sítios monumentais pré-hispânicos, alguns dos quais incluem montes de terra de grande porte e geometria precisa. Esses montes, apesar de não serem pirâmides de pedra como as do Egito ou México, mostram que a ideia de estruturas piramidais de terra na Amazônia não é. Os defensores da hipótese das pirâmides na Amazônia afirmam que ainda vimos apenas uma fração mínima do que a floresta esconde. Tecnologias como o Light Detection and Ranging, que já permitiu descobrir cidades inteiras na selva da Guatemala ligadas aos maias, podem ser fundamentais para confirmar se sob a massa verde da Amazônia existem construções comparáveis. Por enquanto, a ciência mantém a cautela. No entanto, a magnitude do que foi descoberto já obriga a repensar a visão de que a Amazônia pré-colombiana era habitada apenas por tribos dispersas e sem organização. Também se falou muito sobre supostas pirâmides enterradas na Antártida, mas a versão oficial tratou de desmentir isso, mencionando que se tratava apenas de picos de montanhas que, graças aos ventos, adquiriam formas que os faziam parecer traçados pelo homem. Abordamos esse tema no extenso relatório que fizemos sobre a Antártida e seus mistérios, aqui mesmo neste canal. Como fomos mostrando, as pirâmides são testemunhas de civilizações antigas e possuem um valor cultural e arquitetônico excepcional. Para garantir sua preservação, existem marcos legais nacionais e internacionais que buscam proteger esses monumentos da degradação, do saque e do turismo. Descontrolado. No Egito, a Lei nº 117 de 1983, modificada pela Lei nº 3 de 2010, estabelece que todos os bens arqueológicos são propriedade do Estado e proíbe sua destruição, alteração ou exportação sem autorização. Além disso, a Constituição egípcia de 2014, nos artigos 49 e 50, reforça o compromisso do Estado com a proteção e conservação do patrimônio cultural. A Lei nº 91 de 2018 também foi implementada para fortalecer a gestão e proteção dos sítios arqueológicos. No México, a Lei Federal sobre Monumentos e Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, de 1972, regula a pesquisa, proteção, conservação e restauração do patrimônio arqueológico. Essa lei estabelece que todos os monumentos arqueológicos, móveis ou imóveis, são propriedade da nação. O Instituto Nacional de Antropologia e História supervisiona e aplica as disposições desta lei.
Na China, a Lei de Proteção das Relíquias Culturais, implementada em 1982 e atualizada em 2011, estabelece um sistema de proteção hierárquico para os bens culturais, incluindo as pirâmides da dinastia Qin em Xi'an. Essa lei proíbe a destruição, alteração ou exportação de bens culturais sem autorização e estabelece sanções para quem infringir essas disposições. Na África do Sul, a Lei Nacional do Patrimônio Cultural de 1999 regula a proteção e conservação do patrimônio cultural, incluindo as estruturas de pedra em Mapungubwe. Essa lei estabelece um sistema de gestão do patrimônio que envolve tanto o governo quanto as comunidades locais na tomada de decisões sobre a conservação e o uso dos sítios patrimoniais. Em nível internacional, a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, adotada em 1972, estabelece um marco legal para a identificação, proteção e conservação do patrimônio cultural e natural, de valor universal excepcional. Os países que ratificam essa convenção se comprometem a adotar medidas para proteger e conservar os sítios inscritos na lista do Patrimônio Mundial. Pirâmides do Egito, Teotihuacan no México, pirâmides de Xi'an na China e estruturas de Mapungubwe no Japão. Esta lista lhes concede uma proteção adicional em nível internacional. A proteção das pirâmides e de outros sítios arqueológicos de valor excepcional é respaldada por um conjunto de leis nacionais e internacionais que buscam garantir sua conservação para as gerações futuras. Essas leis refletem o reconhecimento global da importância de preservar o patrimônio cultural e a necessidade de uma cooperação internacional para alcançar esse objetivo. Para muitos, motivo de dúvidas. São tentativas genuínas de preservar nosso passado ou há algo mais? Há elites ou grupos privados com interesses nessas estruturas? Impossível saber. Por enquanto, continuam aparecendo notícias que aumentam as dúvidas. Estamos falando de notícias que falam sobre OVNIs e sobre a possibilidade de que as coisas não sejam como as... Em dezembro de 2020, foi relatada a presença de um objeto voador em forma de diamante, com esferas luminosas, sobre as pirâmides de Gizé. Esse evento foi amplamente divulgado nas redes sociais e na mídia, gerando especulações sobre uma possível conexão entre as estruturas milenares e fenômenos aéreos inexplicáveis. O México, com sua rica herança cultural e monumental, também tem sido palco de avistamentos de OVNIs perto de pirâmides. Em Chichén Itzá, uma das 7 novas maravilhas do mundo, foram relatadas luzes estranhas no céu, especialmente durante o equinócio da primavera. Além disso, em lugares como Tepoztlán, no estado de Morelos, foram registrados inúmeros testemunhos que falavam sobre objetos voadores não identificados. Moradores locais acreditam que a pirâmide de Tepozteco, no topo de uma montanha, é um ponto de conexão com seres de outros mundos. A frequência desses avistamentos atraiu turistas e entusiastas do paranormal. Será que, como dizem alguns, os verdadeiros construtores das pirâmides voltam de tempos em tempos para ver como estão suas construções? Ainda assim, sempre parece que falta algo da história para nós. Talvez, de fato, as pirâmides tenham sido as peças centrais de um enorme mecanismo planetário. Talvez em algum momento elas estiveram vivas e conectadas entre si, gerando uma energia com a qual hoje só conseguimos sonhar. Talvez foram faróis para aqueles visitantes extraterrestres, ou talvez a forma piramidal tenha se repetido apenas porque era a forma mais simples de construção. O que as pirâmides nos dizem sobre o que aconteceu? Elas podem nos dizer algo sobre o futuro? O que elas ainda escondem? Por enquanto, a especulação ainda predomina sobre nosso conhecimento do passado. Sem ir muito longe, há quem afirme que a grande esfinge de Gizé nem sempre teve o rosto humano de um faraó, mas que em tempos mais antigos teria exibido outra cabeça. Possivelmente a de um leão, um cachorro ou até mesmo uma divindade esquecida, a hipótese surge de uma observação crítica. As proporções do rosto atual parecem, para alguns especialistas, estranhas em relação à magnitude do corpo. O crânio resulta onde... Onde quem? Esse é o agora? Confia em mim. Há possibilidades sobre o que vemos, certo? Muito mais antiga, uma reconfiguração de símbolos e poderes que foi apagada pela história oficial.